Irmãos, estamos anunciando, né, essa semana, né, cada dia nós temos uma família da igreja trazendo o tema. E nós temos anunciado para o dia de hoje a nossa irmã Edneia Freire. Edneia, ela é membro da igreja, essa jovem aí na foto é sua linda filha, né? Então, é a Priyanka. E a Neia, que é mais conhecida para nós como Neia, né? Raramente a gente fala de Neia. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo comportamental. Então, a Neia dará sua palestra, nós estipulamos uns 50 minutos para ela poder desenvolver o seu tema, e depois, no final da palestra, nós teremos algumas perguntas. E para facilitar, né, o desenvolvimento e ganharmos tempo, eu peço a você, se possível, coloque a sua pergunta no chat, enquanto a Néia vai estar falando, o Maurício vai estar selecionando essas perguntas e direcionando elas à Néia no final, tá bom? Então, nós queremos fazer uma oração entregando a Néia diante do Senhor. Pai querido, nós agradecemos mais uma vez pela família. E obrigado, Senhor, por nos ter dado essa iniciativa de fazermos uma semana dedicada à família. Temas voltados pela família. Orações em favor da família. Nós, ó Pai, entregamos a Néia diante do Senhor, para que ela traga para nós agora esse tema tão importante nos dias que estamos vivendo. Essa questão da saúde mental. Senhor, precisamos ouvir esse tema. É um tema muito importante para todos nós. Precisamos, ó Deus, manter a saúde mental. E permita que nós possamos entender esse tema nesta noite. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Néia, seja bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada, Ângelo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Muito bom estar com vocês hoje. Quero agradecer ao pastor Ângelo e aos irmãos do Ministério Regional pelo convite. Ele já me apresentou, então eu sou Edneia, a mãe da Pri. Nós somos uma família pequenininha, mas somos família. Aqui em casa, apesar de sermos só nós duas, aqui comemora Natal, Ano Novo, comemora o dia de tudo quanto há que tem na igreja, nós comemoramos. Aqui tem bolo de aniversário, mesmo quando é para duas. Isso é família, né? Não importa o tamanho da nossa família. Grande é o desafio hoje de falar de saúde mental. Quero bater um papo com vocês, só tem um slide para o finalzinho, que nós passamos para o Maurício, porque eu quero ter uma conversa assim, leve com vocês, e sem pretensão de esgotar o assunto, que é grandão assim, não tem jeito, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando de uma coisa que eu amo, que é saúde mental. Eu me tornei psicóloga, eu sou jovem há muitos anos já, eu tenho 56 anos, estou jovem há muitos anos. E eu fiz a psicologia depois, já mais velha, né? Eu tinha 47 anos, mas depois que eu virei psicóloga, eu descobri que eu fui psicóloga a vida inteira, gostei a vida inteira. Então, esse é um assunto que me encanta muito. Então, o que é saúde mental? Saúde mental é simples. A Organização Mundial de Saúde tem uma definição enorme. Mas, na verdade, saúde mental é simplesmente você estar bem com você, com os outros e aceitar as dificuldades e as alegrias da vida. Saúde mental é a aceitação de tudo que você está vivendo. Então, se você está bem, você tem saúde mental. Quando você não tem saúde mental? Quando alguma coisa, por algum motivo, descompensa você. Você pode, por exemplo, realmente ter um problema químico no cérebro, né? E aí você vai ter problema com a sua saúde mental. Mas, gente, grande parte das pessoas tem problemas de saúde mental por uma série de motivos. Falta de perdão, falta de aceitação, né? E o Ângelo trouxe esse versículo aí, ele nem conversou comigo, e esse versículo é isso mesmo. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Quando a gente começa a pensar essas coisas, isso é preditor de saúde mental. Quer ter saúde mental? Eu sou da terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos com pensamento, emoção e comportamento. O que é isso? Quando você pensa de uma maneira, você tem emoções correspondentes a essa maneira de pensar, e você vai ter comportamento. Por isso, eu dizia para o meu professor na psicologia,
Quando ele começou a falar de pensamento, eu falei assim para ele, Paulinho de Tarso já falava isso há muito tempo. Aí contei para ele. Ele é incrédulo, né? Ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, então, Filipenses, falei para ele, ainda falei assim, está na Bíblia. Aí falei o versículo de cor para ele. Mas esse Paulinho aí tinha razão, né? E tinha sim, gente. Porque quando você tem um pensamento descompensado, um pensamento muito negativo, você vai ter emoções negativas e você vai ter comportamento negativo. Então, eu vou dar uma geral sobre como nós podemos manter nossa saúde mental antes da pandemia e também agora durante a pandemia. E nós vamos falar um pouquinho de uma das grandes dores da vida, que se chama luto, e a morte nunca esteve tão presente, tão real, então nós vamos falar um pouquinho de luto. Vou falar um pouquinho de depressão. Amanhã nós vamos falar só de ansiedade, porque a coleguinha ansiedade é gigantesca, é muita coisa para falar. Então nós vamos falar amanhã. Então hoje eu vou me deter no que é importante para você ter sua saúde mental em dia, bacana, e vamos falar um pouco desse luto que é muito sofrido, e nós vamos falar também de depressão, que é uma doença que causa muito afastamento do trabalho, não escolhe quem ela quer atacar, e ela aparece. E ela pode aparecer em várias fases da nossa vida, e tem uma depressão que é química, que eu vou falar sobre isso, tem depressão leve, tem depressão grave, mas uma das coisas é certo, esse pensamento, emoção, comportamento tem muita influência no seu estado, no estado depressivo de uma pessoa, ok? Então é o seguinte, já disse para vocês o que é saúde mental. Então vamos pensar, você tem uma ferida, está lá na sua perna, você vai no médico. Se der para tratar em casa, você trata. Se você não conseguir, você vai ao médico. Você vai arrumar uma estratégia para tratar aquilo. Você tem uma enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe que é uma perturbação. Você tem uma enxaqueca, apareceu a enxaqueca, você tem várias opções. Você vai ter que arrumar uma estratégia de enfrentamento. Você vai ter que resolver esse problema. Tem gente que toma um chazinho, fica quietinho lá, passa. Tem gente que prefere botar gelo na testa, passa. Tem gente que vai direto no remédio, toma e também passa. Ou seja, diante de uma enxaqueca ou de uma ferida, você vai ter que tomar uma posição. Você tem que fazer uma coisa. Só que com relação à saúde mental, a gente não faz isso. Saúde mental, existe um grande preconceito de procurar o psicólogo, porque tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo que o psicólogo ache que você é louco, que você não é normal. Procurar o psiquiatra, que é uma coisa necessária, é pior ainda, porque as pessoas têm ideia, vou tomar um remédio psiquiátrico, vou ficar grogue o dia inteiro, e vai ser horrível a minha vida. Então, tem muitas imagens distorcidas. Se você pensar na saúde mental, vamos pensar que no Brasil, alguns anos atrás, antes da reforma psiquiátrica, a maioria de nós aqui podia estar internado, viu? Ai. TPM era motivo aquelas mulheres, por exemplo, que tinham uma TPM muito forte, não estavam bem, muitas vezes a família achava que eram loucas, elas eram internadas. Pessoas com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, era simplesmente o homem enjoava da mulher ou da filha, ele podia mandar para Barbacena despreocupadamente. Esse tempo passou. E agora a gente fala de saúde mental. Eu acho que é muito legal uma igreja conseguir falar de saúde mental. Eu fico muito feliz com isso. Então, o que acontece? Você tem um ferimento, trata. Você tem uma enxaqueca, trata. Você tem um problema no coração, você trata. Começou a dar problema na cabeça. E como é que é esse problema? Como ele se manifesta? Ansiedade, angústia, uma tristeza, choro fácil. Você fica sem lugar. Você sabe que tem uma coisa errada com você, mas a gente faz o quê? A gente fala, não, vai passar. Alguém fala, não, precisa de psicólogo. Não, esse psicólogo só quer seu dinheiro. Não vai psiquiatra porque querem te dar remédio. E a gente cresce ouvindo essas bobagens. E ainda para ajudar, você tem alguns psicólogos que não são tão bons. Você tem também alguns psiquiatras que não são tão bons. E aí o que a gente faz? A gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês, para ter saúde mental, a gente vai precisar de enfrentamento. Tudo é uma questão de enfrentamento. O que é enfrentamento? Eu vou procurar um caminho. Eu vou procurar um caminho. Aparece um problema, você vai precisar procurar um caminho. E como que a gente procura um caminho? Você vai fazer o seguinte,
Primeira coisa que nós vamos aprender hoje, que é muito útil para a nossa vida, que eu trato isso no consultório todos os dias, sai do piloto automático. O que é piloto automático? A gente vai levando a vida, vai levando, a gente vai vivendo, vai vivendo. Dói aqui, dói ali, a gente não liga, e a gente vai deixando para lá, a gente fica triste, às vezes na hora do banho chora na hora do banho para ninguém ver, a gente sente umas esquisitices, uma falta de lugar, a gente às vezes está num lugar, começa a suar a mão, o coração dispara, a gente não sabe o que é isso, e a gente vai deixando para lá. E olha por que nós vivemos no piloto automático. Você almoça mais ou menos meio-dia, quando for 2 horas, alguém fala assim, ô Ângelo, o que você almoçou? Eu falo, o que eu almocei? Rapaz, o que será que eu almocei? Vai pensar para ver o que ele almoçou. Isso acontece com a maioria de nós. A gente não lembra. Por quê? Porque quando você está almoçando meio-dia, você está pensando que você tem que ir na lotérica pagar umas contas. E aí você nem presta atenção no que você comeu. Não vê nem que aquela pessoa que preparou a refeição, ou você mesmo, você nem lembrou de praticar uma linguagem do amor, né? Fazer uma afirmação positiva, né? Dizer, ô mãe, ô fulano, minha esposa, obrigada, tá uma delícia. Você não lembra, você está preocupado com as suas contas. Aí, beleza, você vai para a fila da lotérica, terminou de almoçar, arrumou sua cozinha, ou sai para trabalhar, passa na lotérica. Quando você está na fila da lotérica, você está pensando o que você vai jantar. Você vai pensar outra coisa. O que eu vou fazer amanhã? Mas o que vai acontecer? O culto é domingo? O que eu tenho que fazer? O que está acontecendo no meu serviço? O que eu vou fazer lá? Ou seja, a gente não está presente na vida. Na nossa vida, nós não estamos presentes. Nós estamos sempre no piloto automático. Isso gera ansiedade, angústia, e, de repente, você está diante de várias situações, você esqueceu que você tem 5 sentidos, você tem visão, você tem paladar, você tem olfato, você tem audição, você nem esquece, você nem lembra disso. E você vai no piloto automático. Sai da lotérica, vai para o trabalho, ou volta para casa, faz suas coisas, daqui a pouco você janta, sentou na frente da televisão, acabou. Acabou. Porque a televisão, ela facilita uma coisa na nossa vida. É um mecanismo de evitação. Você na frente da televisão, você não pensa nada. Não sou contra assistir televisão, não. A gente pode assistir televisão. E a gente fica ali, se bobear, a gente vai ver uma série, ou a gente fica simplesmente aqui, ó, um grande amigo e inimigo que nós temos. Se você não perceber, se você prestar atenção, você fica horas no celular vendo o quê? Bobeira. Dá umas risadas, vê um pouco a respeito da vida dos outros, a hora que você viu, passou 2 horas. Isso é a primeira coisa para você ter saúde mental. Você precisa sentar para almoçar, saborear a sua comida. Você está na fila da lotérica, você precisa estar na lotérica. E aí é o que atrapalha muito na questão da família. Você está em casa e não está com a sua família. Quantas vezes eu vejo e ouço relato, o pai ou a mãe senta com a criança está lá e eles ali, ó. Ô mãe, que peça que é? Essa aqui, ó. Nem vê a criança. Não oferece conexão. E não é só com a criança, é com a esposa, é com os filhos e com os amigos também. Esse é o modo de vida que a gente já estava levando antes da pandemia. Aí apareceu a pandemia. Pensa num susto. Brasil, país abençoado por Deus, bonito por natureza. Não, guerra só fora do Brasil. Aqui tudo é de boa. Aqui tem carnaval, aqui estamos de boa, aqui não acontece nada, nada, nada. Exaltávamos a beleza do Brasil, estava tudo bem, nunca ia acontecer nada. Aí, de repente, alguém fala assim, tem um vírus aí, vai chegar no Brasil. Aí todo mundo, o que nós pensamos? Aqui não chega nada. Imagina, isso é coisa de chinês, né? Isso aqui não vem, não. E o vírus começa a aproximar. E aí fala, vai ter que fechar tudo. E aí nós já começamos a tomar um sustinho. Faz 15 meses que nós viemos passar 3 semanas em casa. Não era assim? Não, 3 semanas abre tudo. Eu sou uma otimista incorrigível. Eu falava para minha filha assim, não, 1 mês no máximo nós estamos na rua. Mãe, não vai ser assim. Eu falei, vai, estou aqui até hoje dentro de casa. Então nós fomos pegos de surpresa. Uma das coisas que aconteceu, todo mundo voltou para casa. E aí, você não convivia muito com o seu esposo, sua esposa, você não convivia muito com seus filhos, e às vezes tem famílias que tem muita gente, você não convivia com ninguém. Às vezes eu saía de manhã para trabalhar, minha filha estava dormindo, às vezes via na hora do almoço, via de noite. Isso como eu não via de jeito nenhum, porque eu sou
a pessoa que acorda 5h30 da manhã, mas 9h30 eu quero dormir. Eu durmo muito cedo. Então, não via. Ângelo falou no começo da pandemia que ele não convivia com a Emiliane, mas fazia muito tempo, não sei se 30 anos, assim, conviver bastante. Eu lembro que ele teve uma pregação dele logo no começo da pandemia, quando a gente ainda estava achando o que ia acontecer, que ele não convivia. E aí, entrou todo mundo para dentro de casa, com medo de morrer. Nossa vida tem sido ameaçada, de todos nós, o medo de perder os nossos idosos, os pais, os avós, medo de perder os filhos, medo de ficar mais pobre, medo de perder o emprego, e verdadeiramente muitas pessoas perderam o emprego. Vocês imaginam Viçosa, que tem uma indústria de formatura imensa. O moço da fábrica de gelo quebra. A manicure não atende mais ninguém. Ninguém faz maquiagem. É a dona que vende salgadinho. Isso nós estamos falando de Viçosa. E as outras pessoas das outras cidades que estão aqui, que são todos vocês, que tem gente de vários lugares aqui. O medo começou a tomar conta da gente. E aí o que aconteceu? Se eu falar assim, gente, eu tenho aqui uma xícara de tinta. Imagina tinta, essa xícara como emoção. Volume de tinta como se fosse um volume de emoção. Você tem uma xícara aqui, eu falo, Marta, despeja para mim. A Marta, moleza. Ela pode despistar, jogar num vaso. Ela pode jogar dentro do tanque. É muito fácil dela escoar isso para mim. Super tranquilo. Ela pode falar assim, vou pôr no saquinho para não contaminar o leito do rio. Vou amarrar, põe no seu lixinho, Edneia, não tem problema. Beleza. O que a pandemia fez? Ela trouxe emoção, mas não xicrinha, caneca. Ela trouxe emoção em alto volume. Imagina eu dizendo para a Marta, pode escoar para mim 1.000 litros de tinta? Uma caixa d'água, gente, 5.000 litros. Foi isso que a pandemia trouxe. Emoção em alto volume. E aí, diante da emoção tão grande, você não tinha o que fazer. Correr para onde? Esconder aonde, gente? O que vai fazer? Enfrentar? Enfrentar o quê? Você não está nem vendo? Como é que vai ser? E isso deu um baque na saúde mental. O consultório está cheio, tem hora que não tem como atender mais gente, muita gente em sofrimento, pacientes dizendo, olha, não posso pagar agora, não vai ter jeito, vai ficando e nós vamos vendo o que nós vamos fazendo. Então, desequilibrou todo mundo. Outra coisa para nós que somos cristãos, nós não fomos mais na igreja, gente. Domingo sem ir na escola dominical, eu amo escola dominical e a maioria aqui também eu sei que ama. Não tem escola dominical, não tem culto. E o cafezinho depois da escola dominical? E a igreja presbiteriana tem uma característica que eu acho muito legal. Eu já fui de outra igreja por um tempo. Eu fiquei chocada quando eu fui para outra igreja, porque acabava o culto, não dava 15 minutos, você não via um lá dentro. Não dava nem para você pegar carona, nem oferecer carona, porque sumia todo mundo. E aqui na igreja presbiteriana, como é que é? A gente para ali fora e fica, né? A igreja presbiteriana que eu frequentava em Campinas era assim também, e a gente ficava e fica. Tem dia que os diáconos apagam a luz e falam, gente, vamos, né? E nós estamos agarrados ali. E acabou. Você não pode fazer mais isso. Alguns moram em casa, tem quintal, estão mais bem servidos, outros moram em apartamento. Outros moram em pequenos apartamentos. Tem gente que mora sozinha. Eu e o primo moramos sozinhos de sós. Nossa família é de outro lugar. A IPV é a nossa família. Sempre disse isso. A IPV é a nossa família. A Pri até brinca que quando ela foi embora, ela prefere que eu fique em Viçosa, porque ela fala, se você estiver em Viçosa, eu tenho certeza, qualquer coisa que acontecer, você está bem cuidado. Porque aqui tudo é muito, a gente é muito grudado, muito unido. Então, acabou, gente. Tudo isso foi tirado sua liberdade. Eu gosto bastante de andar, viu, gente? Um dos meus exercícios favoritos é caminhada, né? Eu moro na rua que eu trabalho. Eu ia no sacolão quase todo dia. Eu falava, vou comprar um pé de alface, amanhã eu volto com outra coisa que eu preciso. Todo dia eu ia lá. Acabou. Então, toda essa liberdade, tudo que a gente tinha foi tirado. E agora, Ednei, o que nós precisamos fazer para ter saúde mental? Primeira coisa, nós precisamos aprender, e a pandemia veio para esfregar isso na nossa cara. Nós não temos controle de absolutamente nada. Nós não temos controle de nada. E o primeiro passo para a gente ter saúde mental, além de sair do piloto automático, é a aceitação. Jesus nos advertiu que nós teríamos aflições no mundo. E disse para nós, tem de bom ânimo, vamos animar, gente, vamos animar, porque vai acontecer.
Então, diante de várias situações, para você ter saúde mental, além de sair do piloto automático, começar a prestar atenção na sua vida, nas suas relações, nas coisas que você faz, você precisa aprender a aceitar que nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer. Muitas vezes você educa seu filho da melhor maneira e acontecem umas coisas que você não gostaria que acontecesse, mas pode acontecer. Muitas vezes, os meninos são ótimos e os pais, mais ou menos, tomam atitudes que os filhos ficam muito indignados, mas precisa aceitar. Aceitar também, gente, principalmente nesse momento que nós estamos dentro de casa, que não tem família perfeita. Não tem. Todo mundo se esforça para ter uma família boa, mas não tem família perfeita. Eu tinha uma ilusão de que, quando era nova, né, que tinha umas famílias assim, eu falava, nossa, essa família é maravilhosa. Aí eu fui ser psicóloga, né? Pessoas assim que eu ficava assim, falava, gente, mas esse povo é lindo, esse povo é tão bem de vida, mas família deve ser um negócio, né? Aí começava a contar as dores da família, e a família cheia de sofrimento. Então, não existe família perfeita. Então, se você quer saúde mental, aceita a sua família. Com alguns, você, por exemplo, família grande igual a mim, tem só, no sua filha teve 10, né? Então, você tem alguns que você vai ter uma aliança mais forte. Eu sou muito mais aliançada com as meninas, né? Então, outros se aliançam em grupos maiores, outros se aliançam com primos, e não tem problema. Mas aceitar que essa família sua é a família que você foi colocado. É a família que Deus te deu. E a palavra do Senhor diz que é para honrar o pai e a mãe. Não importa se sejam bons ou ruins. Então, a gente começa saindo do piloto automático, fazendo esse exercício de aceitação. Aceitação que, às vezes, de coisas que vão ser muito difíceis de aceitar. Mas a gente pode aceitar, porque nós temos o quê? Pensamento. Pensamento é um pensamento, você muda ele. Qual a recomendação de Paulo? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Quando você tem esse pensamento esperançoso, você começa a ter uma emoção melhor. E com essa emoção melhor, em vez de você vai conseguir o quê? Você vai ter condição de ter um comportamento melhor. E quando você aceita isso, você aprende uma coisa fundamental para ter saúde mental. Procura ajuda. Você pode procurar seus amigos, seu pastor. Não dá para falar tudo para todo mundo, mas dá para falar um bocado de coisa para muita gente. Tenha bons amigos. Tenha pessoas com as quais você pode contar, que você pode ligar e falar, seu fulano ou fulano, eu quero chorar. Eu estou tão mal, mas eu preciso falar. Hoje a panela quase voou lá em casa, mas eu preciso falar. Faz parte de pedir ajuda. O contrário disso é isolamento, é depressão. Então, aceitação e ter coragem de pedir socorro. Pandemia, o que é que a gente precisa fazer? Peneirar o que você ouve, peneirar as notícias, tomar muito cuidado com fonte de notícia. Não vou falar muito de fake news, etc., porque o Felipe vai falar disso. Eu não vou entrar nesse tema dele. Então, o que você vai fazer? Tem uma fonte de notícia, não precisa ficar totalmente sem saber de nada, se for importante para você. Mas se você for uma pessoa, por exemplo, tem gente que vê filme de terror, dorme que é uma maravilha. Se eu ver filme de terror, eu vou ficar 15 dias tendo pesadelo. Então, eu não vejo filme de terror. Está num grupo, pode ser da família, de WhatsApp, aquele povo sanguinário, que só posta desgraça. Ou você não lê as notícias, não abre os vídeos, ou você sai do grupo respeitosamente. Porque se você alimentar sua mente com tantas coisas ruins agora na pandemia, você vai adoecer. Eu não estou dizendo que talvez não, eu estou afirmando que você vai adoecer. Eu trato uma pessoa deprimida de Belo Horizonte, e a menina estava indo muito bem. A última semana, eu falei, tá tudo bem? Péssima. E falou um monte de coisa. Eu falei, o que aconteceu? Eu me atualizei da Covid e fiquei assistindo notícias a semana inteira. Ia ficar depressiva mesmo. Porque o que você vê na televisão é muito... claro que são muitas mortes, a gente fica assustado, mas tem muita mentira também, muita gente fazendo terrorismo, e as pessoas postam coisas muito ruins. Então, se você quer ter saúde mental, você tem que vigiar o que entra na sua cabeça. Ai, Diné, mas é fácil, chega, tira. Se chega, você tira. Porque você tem que entender o seguinte, você tem raciocínio. Você pode tirar o que entra na sua cabeça. Você pode escolher. Então, escolha coisas saudáveis. Não vale a pena você se desgastar com isso.
Então, essas escolhas vão ajudar muito vocês também, ok? Outra coisa, na pandemia e fora da pandemia, não se compare. Não compare o que você tem com ninguém. Não compare achando que as pessoas são melhores que você. Os filhos das outras famílias são melhores que você. Não se compare. E nós temos uma coisa que é o Senhor Jesus e a leitura de Bíblia e oração. Eu vou falar isso daqui a pouco. Gente, eu trato gente crente e não crente. Eu trato gente cristã e não cristã. Quantas vezes eu percebo quem pode usar o recurso da oração, a melhora que tem, de poder entregar para o Senhor a melhora que tem. Mas o que acontece? Se a pessoa diz para mim assim, não, eu não acredito em nada. Eu sempre pergunto, você tem alguma fé, alguma coisa, né? E muitas vezes a pessoa diz, não, não tenho. E já está provado cientificamente os efeitos benéficos da oração, da entrega das coisas para Deus. Então, isso faz muita diferença. E um cuidado que nós temos que ter na pandemia é cuidado com a depressão. E a depressão, antes do luto, eu quero falar de depressão. Uma pessoa deprimida, olha de novo o pensamento. Ela tem uma visão negativa sobre o mundo, ou seja, ninguém pode me ajudar, ninguém quer me ajudar, ninguém liga para mim. O que ela está olhando em redor, ela vai pensar isso. Segundo, ela tem uma visão negativa sobre o futuro, nunca vou sair dessa situação. Vamos supor que a pessoa está doente ou está com dívidas, né? Situações difíceis. Eu nunca vou sair disso, nunca vou sair. Nunca vou sair, nunca vou sair. E tem uma visão negativa sobre si mesmo. Ou seja, eu não tenho capacidade de me ajudar, eu não posso fazer nada por ninguém. Sente uma tristeza absurda. A depressão, ela tem algumas coisas que são comuns a todas as depressões, mas tem coisas específicas também. A pessoa tem insônia, perda de peso, a pessoa sente medo, ela sente um sentimento de angústia que ela não sabe explicar. E tudo ao redor dela é negativo. Mas vai passar? Vai demorar? E aí uma pessoa deprimida na pandemia vai dizer o quê? Nunca vai acontecer. Lembra que em 2020 a gente não tinha perspectiva de vacina. Quando começou a ficar grave, ninguém tinha vacina. Eu sempre lembro isso. A gente ficou positivo, não, vai acontecer, Deus vai intervir. E a vacinação veio. Está devagar? Tá, mas ela já existe. A depressão pode ser por fatores biológicos, falta alguns elementos no cérebro, então a depressão é química também. E depressão não é frescura, não adianta mandar um deprimido capinar um lote, que ele não vai melhorar, não adianta mandar lavar tanque de roupa, que ele não vai melhorar. Depressão é coisa muito grave e séria, e vem de questão química do cérebro, precisa ser corrigida. Depressão precisa de tratamento psiquiátrico, medicação, né? E precisa de tratamento psicológico. Por quê? Você toma o remédio, ele corrige a química do seu cérebro, mas você não muda seus hábitos. Você vai precisar aprender, de novo, a pensar direito, a pensar de uma maneira que vai te ajudar. Então, na pandemia e fora da pandemia, você precisa aprender, como o Paulo disse, né, tudo que é bom, a promover bem-estar em você. E já vou falar de várias maneiras que você pode promover isso. Depressão pode ser por trauma, por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, chega no consultório depressivo, ela às vezes está medicada, mas a dor está ali, vai ter que falar do abuso. Vamos trabalhar para a pessoa ressignificar essa dor. Às vezes, perdeu um pai ou uma mãe muito novo. Eu tratei uma senhora de 65 anos, que a filha disse que estava deprimida, chegou lá, poucas sessões, eu descobri que ela estava triste porque a mãe dela morreu quando ela tinha 15 anos e ela não pôde chorar a morte da mãe. Essa era a depressão dela. Tratamos com várias técnicas, ela resolveu, fez as pazes com essa dor que ela tinha, pôde ter alta e ficou bem. Então, depressão não é só tratamento psiquiátrico, precisa de ajuda psicológica também e para isso. E outra coisa que pode acontecer, situações sociais que levam as pessoas à depressão, como a pandemia, pode acontecer, a gente ficar vulnerável, desemprego, falta de moradia, tudo isso também pode levar uma pessoa à depressão. Quer ver outra coisa? Doença crônica, dor crônica. Imagina uma pessoa que tem dor 24 horas por dia. Não é difícil ela se deprimir. Por isso, o tratamento é muito importante para a gente trabalhar a cabeça dessa pessoa. E a depressão não escolhe, gente. Qualquer classe social não escolhe se é bonito, mais ou menos bonito, não escolhe se tem dinheiro, se não tem. A depressão pode bater na porta de qualquer pessoa.
Então, se você estiver diante de alguém da sua família que está muito amuado, sem esperança, o deprimido fica muito sem esperança, observa para oferecer ajuda. E o que eu posso fazer? Oferecer ajuda. Chama para conversar, se puder encaminhar para algum conselheiro da igreja, um pastor, peça o encaminhamento e procura ajuda. Pode procurar ajuda, porque essa pessoa precisa de ajuda. Outra dor que bate muito na nossa porta, estou dando acelerada aqui por causa do tempo, é o luto. Existem várias formas de luto, mas eu vou falar do luto de morte. Um divórcio, por exemplo, tem luto, mas vamos falar do luto da morte. Perder alguém que a gente ama, perder alguém que é importante para a gente. O nosso corpo vai ter uma resposta natural, tá? E vai sofrer a perda dessa pessoa. E a Covid tem esse problema, né? De toda hora você ficar sabendo de uma pessoa que você gosta, tanta gente bacana que faleceu, e parente, todo mundo conhece uma história, é um vizinho, todo mundo sabe disso, né? E aí o que acontece? A gente fica totalmente desestabilizado. O luto é aquela sacudida na sua árvore horrorosa. Quem já perdeu pai aqui, quem já perdeu mãe, quem já perdeu filho, irmão, quem já perdeu amigo importante, amor importante. O luto dá uma sacudida na nossa árvore, que se você não tiver muita graça, você sucumbe. E o luto pode levar uma pessoa à depressão, sim. Então, o Covid tem outro problema. Não pode ter os rituais. Você acaba de saber da notícia, você fica mal, você vai avisa um, avisa outro, vocês se encontram, vocês se consolam, vocês preparam o velório, tá tudo ali, a gente passa horas ali consolando o familiar, mas não tem mais isso. Dependendo da cidade, são 2 horas só. 1 hora para você sepultar. Então, os rituais foram tirados. Isso dificulta bastante a vida da pessoa, porque depois do luto, você vai ter um período de readaptação à nova realidade, você vai sentir solidão, dor, desamparo. E aí, quando que o luto vai acabar? Depende. A pessoa enlutada, por favor, não digam enlutado, ele está com Jesus, que bom que ele está com Jesus, mas não diga isso, ele está com Jesus, não sei por que você está chorando. Você não é crente? O crente tem direito de chorar a dor da perda de quem que ele tiver. Então, a pessoa tem o direito de chorar. Tem gente que chega na casa do enlutado e fala assim, tira tudo do guarda-roupa, leva para você nunca mais ter notícia. Para! É o contrário. Você tem que falar dele, você tem que falar dela. Você tem que ver foto, você tem que chorar, você quer abraçar a roupa, você quer vestir uma jaqueta e dormir com a jaqueta do pai, deita e dorme em paz. Não tem que tirar nada. Existe uma crença meio católica, meio espírita, que é meio misturada aqui no Brasil, que depois de 8 dias, você tem que deixar a roupa lá, as coisas sem mexer 8 dias. Porque aí o espírito vem, vai checar, se você tiver tirado tudo, ele fica chateado. Infelizmente, tem muita gente que acredita nisso. O melhor é dizer, tira quando você quiser. Às vezes a pessoa vai demorar 1 ano para tirar essa roupa. Mas aí é um luto complicado. Não é. Ela precisa de tempo para administrar essa dor. O que eu posso oferecer? Você pode oferecer ombro, uma comidinha, você pode dizer, eu estou aqui para você, porque você precisar. E vai chorar junto, e deixa a pessoa chorar. Porque muitas vezes nesse choro é que ela vai elaborar, ressignificar, e se ficar difícil, vai para um conselheiro da igreja, vai para terapia. Recebi uma moça enlutada, ela falou assim, eu já estou com a psiquiatra marcada, toda faceira. Eu falei assim, mas para que você vai na psiquiatra? Preciso tomar um remedinho, estou ansiosa. Perdeu o irmão. Eu falei, então, nós vamos fazer o seguinte, você vai só tomar chá, e depois de um tempo de terapia, se eu notar que você precisa no psiquiatra, eu te encaminho, tá bom? Tá. Não precisou ir para o psiquiatra, ela só queria chorar. E uma das técnicas que eu uso é escrever carta. O morto não precisa da carta, não, mas a gente às vezes precisa. Meu irmão, você morreu, eu nem pude me despedir de você. Eu estou morta de tristeza. Escreve a carta, e a carta a pessoa chora, chora. Eu já cansei de pegar gente no consultório que faz 20 anos que perdeu uma pessoa, não chorou, porque todo mundo não chora porque você tem que ajudar sua mãe. Você não chora com a sua irmã menor que você. E a pessoa entala com aquilo, começa a desenvolver depressão, ansiedade depois de adulta. Chega lá, o que você tem? Me conta um pouco, sempre pergunto, conta um pouco da sua vida. Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu. Mas eu nem chorei, porque minha irmã tinha 11, então eu tinha que cuidar dela e da minha mãe. E aí você vai escrever esse processo de carta, as cartas são queimadas depois. Eu nem leio as cartas, as pessoas
Eu falei, é você. A pessoa senta, escreve, fala, pai, que falta que você me faz, pai, que vazio que eu sinto. E conversa nessa carta, terminou daqui a um tempo, a pessoa queima a carta, gente, só isso. Tem gente que eu peço para ir no cemitério. Vai lá, põe uma flor lá, vai conversar com sua mãe. A pessoa que precisa, gente, isso não é espiritismo. Isso, a pessoa precisa disso para ela sentir, ela tem que elaborar. Luto tem que ser chorado. Não tem jeito, luto tem que ser chorado. Esse negócio de falar assim, morreu um adolescente aqui uma vez, ligaram para a moça, era minha amiga, tira tudo do menino, não deixa uma foto. Gente, como você pode tirar de dentro de você alguém que foi tão importante na sua vida? Não tem como tirar. Olha a foto, sofra, chore, e vai ter graça depois para seguir em frente. Se o luto ficar complicado e a pessoa não consegue sair, precisa de terapia. Em alguns casos, vai precisar de psiquiatra para a pessoa conseguir voltar à vida de novo. Não tem jeito, a gente não pode ser... se você quer ter saúde mental, ajuda as pessoas também, e as pessoas precisam entender que tudo que você viveu com seu pai, com seu irmão, com seu parente que se foi, está vivo dentro de você. Eu perdi pessoas muito importantes na minha vida. Meu pai morreu já faz 40 anos. Eu não quero esquecer a voz dele. Eu lembro dele todo dia dos pais. E teve uma coisa interessante, que eu nunca fiz nada dia dos pais. Só estava choradinha assim, lembrava dele e ficava de boa. Eu fui para a igreja no domingo de manhã. Emiliane estava dirigindo a escola dominical. Aí falou, vou chamar os pais aqui. Eu falei, Jesus, vamos começar, né? Aí a gente já chora, né? E a Emiliane falou uma coisa tão legal, que eu ensino para os meus pacientes agora. Ela falou assim, gente, nós vamos orar pelos pais, com essa voz da Emiliane tão calma, tão controlada, né? E ela foi e falou isso, vamos orar pelos pais. Eu falei, que pai, né? Pensei. Ela falou, e você que já perdeu seu pai, eu quero te desafiar a orar pela vida do seu pai, agradecer a Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida. Você vai agradecer, você vai fazer uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigada pela vida do meu pai. Tudo que meu pai foi, tudo que meu pai representou. Eu amei. Nunca tinha orado para agradecer a Deus pela vida do meu pai. Agradeci, chorei um bocado, cheguei em casa, orei de novo, chorei mais um pouco. Achei maravilhoso. Hoje, quando meus pacientes não têm pai, não têm mãe, eu sempre falo, vamos, faz oração de gratidão, agradece aí tudo que seu pai fez. Exatamente isso. Não dá para pagar o pai, não dá para pagar o irmão, não dá para pagar o esposo. Então, a morte, ela precisa, a Bíblia diz, né, que é nosso último inimigo a ser vencido. Mas, gente, nós somos humanos, nós não somos sobrenaturais. Então, chora, procura ajuda se precisar, porque essa pessoa vai ficar bem. Negar a realidade é a pior coisa, seja negar a realidade da pandemia, negar a realidade das dificuldades que você está vivendo, negar a realidade das suas dores. É muito melhor a gente falar e chorar e elaborar. E uma coisa que nós precisamos lembrar, aceitar, gente, aceitação. Nascer e morrer é uma realidade. Pastor Ricardo Barbosa, uma vez, contou um caos no livro que eu gostei. Ele disse assim, o pai da mulher morre com 95 anos de câncer terminal. A mulher está xingando Deus. Ó Deus, como é que você levou meu pai? Ô, gente, o homem tem 95 anos, não dá para segurar ele aqui, não. E se você não tiver aceitação, você pode descambar para depressão. Até uma covardia a gente segurar uma pessoa assim. Então, ter essa consciência. Nós nascemos e um dia nós iremos. É difícil falar disso. É realidade. Todo mundo quer andar com Jesus, quer viver com Jesus no céu. Mas se eu perguntar quem quer ir hoje, eu não acho que a minha mão não vou levantar, não. Mas eu acho que muita gente não vai levantar também. Porque viver é bom, gente. A vida é boa demais da conta. E antes que acabe o meu tempo, eu quero falar mais uma coisinha aqui para vocês. Dentro da família, como nós vamos ter saúde mental dentro da família? Mãe teve 10 filhos. Nenhum alcoólatra, nenhum bêbado, nenhum usuário de droga, nada. Tudo assim. Mas perturbado tem aos quilos, tá? Perturbado tem aos quilos. O que é isso, Ednei? Gente, eu só como arroz, eu como feijão do ladinho do arroz. Não ponho o feijão em cima do meu arroz, não, que eu não gosto. Eu gosto de comer sentada na mesa. Tem uns que gostam de pegar o prato lá pro terreiro. Tem gente que pega o arroz com feijão e mistura tudo e fala assim, olha para aquele prato e fala, Maria, eu não gosto. Cada um de nós é de um jeito. Tem filho que é bonzinho, educado. Aquelas meninas que são uns amor.
vira adolescente, fica perturbado, dá trabalho para a gente. E família, não se iluda. A gente faz raiva nos filhos, os filhos fazem raiva na gente, nós fazemos, desculpa, raiva nos irmãos, esse faz raiva na gente. Mas família é lugar de perdão. Se você quer ter saúde mental, perdoe aos outros e a si mesmo. E aí, o que eu posso fazer para ter saúde mental correndo aqui contra o relógio? O que você vai fazer na sua família? Vamos pensar, pai, mãe, irmãos, marido, tio, aparentado, ou a família nuclear, que é a tua família. Primeiro, acolhimento. Menino ralou o joelho. Isso não é nada, seja homem. Não, gente, ralou o joelho, vem cá, meu filho, vamos dar um jeito nesse joelhinho aqui, vai ficar tudo bem. O rapaz tomou um toco da namorada, chegou em casa toda arrasada. Que é isso? Tem mulher à vontade do mundo. Não, meu filho, eu estou sabendo que está doendo. Isso é acolhimento, isso é validação. Validação é dizer assim, ô Elias, eu entendo que você ficou triste quando te deu um bolo de aniversário, Elias, porque tem pandemia. Eu entendo. Eu entendo que você sente falta da igreja, fulano. Eu entendo, Maurício, que é difícil dar aula online. Eu tenho um consultório todo bonitinho, fresquinho. Meu quarto, gente, é um ovinho. Eu trabalho aqui o dia inteiro. É isso que é validação. Eu penso diferente, mas eu entendo você e eu te acolho e eu te aceito. Isso é um santo milagre dentro das famílias. Você é meio diferentona, mas eu amo você desse jeito, minha filha. Você não gosta, às vezes a mãe é extremamente vaidosa, a menina anda de coturno. Aí a mãe fica, né? Gente, eu escuto isso no meu consultório, essas coisas que eu estou falando, eu escuto isso. Aceitar esse filho não significa que você vai passar pano para tudo que ele fizer, vai deixar fazer o que quiser. Não é isso. Minha filha, eu entendo você. Eu entendo você, eu te aceito, eu te acolho. Dentro da família, acolhimento, validação, respeito às diferenças. Cada um de nós, a pessoa quer misturar arroz com feijão, gente, deixa. Faz cara de nojo, não. Você só dá uma olhadinha assim, tá tudo bem. Isso é uma brincadeira, mas tem coisa muito séria. Tem gente que levanta e arruma a cama. Eu sou essa pessoa, mas tem gente que vai arrumar a cama 5 horas. Tem coisa que não dá para a gente ficar pegando no pé dos filhos o tempo inteiro. Tem filho tentando controlar os pais, a gente também não pode deixar, não. Não pode deixar, não. A gente tem que se posicionar, né? Outra coisa, pegando o gancho que a Lucy falou ontem, o Deli, descobre a linguagem do amor do seu filho, do seu marido, de quem está lá dentro da sua casa. Isso é tão legal. Isso é tão legal você saber que, às vezes, a linguagem do seu filho é tempo de qualidade. Você não precisa nem comprar para ela, não precisa nem gastar. Só chama a pessoa, assim, o menino, a menina. Vamos sentar para conversar? Pronto, ganhou a pessoa. Se é presente, às vezes você vai na rua, compra uma gominha de cabelo. Ô, minha filha, olha que bonitinha. Ai, mãe, muito obrigada. Fica toda feliz. É importante isso. E como é que você vai descobrir tudo isso? Saindo do piloto automático. Sai do piloto automático a partir de hoje. Está fazendo tua refeição? Faça tua refeição. Está conversando com seu marido, com seu filho? Fica lá presente. Está escutando música com alguém? Tá lá, gente, presente. E não vivendo sempre em outro lugar. Isso não é muito legal. E para finalizar, antes que o Ângelo feche meu microfone, eu quero te desafiar a fazer uma rotina de esperança. 5 minutos, Ângelo. Rotina de esperança. O que é rotina de esperança? Eu estou partindo do pressuposto aqui que nós somos cristãos, crentes, estão andando com Jesus, uns estão há muito tempo, outros com menos tempo, nós estamos tudo no mesmo barco com Jesus, certo? Devocional. Eu gosto de fazer de manhã, eu sou a pessoa que acorda muito cedo, mas no horário que você quiser, mas tem que ser um horário que assim, enche seu coração. Leitura bíblica. Especialmente na pandemia, tudo na Bíblia é bom, gente, mas tem uns versículos que são sustância. Você lê o versículo e fala assim, nunca te abandonarei, você passar no fogo, eu passo com você, você passa na água, você não vai afogar. Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aqueles versículos que queimam seu coração. Mora dentro de um texto bíblico. Aprendi isso com o pastor Jeremias, lá da oitava. Mora. Eu custei entender, mas eu entendi. Eu estou morando no Salmo 104 faz muito tempo. Todo dia eu leio esse salmo, porque ele fala que tudo provém de Deus. Ele fala de um jeito que eu falo assim, Deus está preocupado com os cabritinhos lá da montanha, não vai preocupar comigo? Vai. Então, aquilo enche meu coração. Eu posso até ler outra coisa, mas eu leio um pedaço do Salmo 104 todo dia. Isso vai aquecer seu coração. Outra coisa, oração. Desabafa com Jesus.
Ô, Jesus, vem cá, vamos conversar um negócio aqui. Não precisa ser de joelho, pode ser sentado, deitado, do jeito que você quiser. Eu não oro deitada porque eu sou aquela pessoa que se eu encostar eu durmo. Então, eu sempre oro sentada ou de joelho, mas como eu estou mais velho, o joelho está meio ruim. Então, fala, Jesus, preciso falar um negócio para o Senhor. Eu estou com tanto medo, eu cansei de falar isso na pandemia. Jesus, eu estou com tanto medo porque eu tenho asma. Jesus, tem misericórdia de mim. Só tem misericórdia de mim, Jesus, porque eu estou com muito medo. E desabafa. Ou fala, Jesus, o negócio não está bom lá em casa. Jesus, o dinheiro não está sendo suficiente. Jesus, estou precisando de ajuda. Outra coisa, fala tudo para ele. O Heavy frequentava muito o culto de oração da segunda. E ele sempre falava, gente, vocês podem pedir tudo para Jesus, hein? Do jeito que vocês quiserem. Pode pedir. Ele vai fazer conforme o querer e a vontade dele. Mas se ele não fizer aquilo que você está querendo, ele vai fazer outra coisa para você. Ele não vai deixar de te escutar. E lembra de uma coisa, Jesus nunca zomba da nossa dor. Se está doendo em você, ele vai se preocupar sim. Outra coisa, atividade física. Caminhar, correr, andar de bicicleta, pular corda. Tem várias atividades gratuitas, como você pôr um vídeo, ficar dançando, ou você pode fazer caminhada. Não importa onde, você tem toda a condição de fazer uma atividade física gastando nada. Vai produzir hormônios que vão abençoar você e você vai ter bem-estar. Você vai ter muito mais energia. Precisa fazer, não tem escapatória, tá? E outra coisa, para a gente encerrar, praticar o contentamento. O que é contentamento? Olha só esse versículo de Provérbios. Eu peguei um versículo de Provérbios, mas depois despeguei, gente, porque eu gostei muito do versículo de Hebreus aqui, ó. Olha só, contentamento, Provérbios diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não será falha, não falhará. O que é contentamento? Contentamento é gosto, é alegria, é felicidade, é estar feliz com aquilo que você tem. Contentamento é uma das coisas mais lindas que você pode desenvolver na sua vida. É arroz com feijão que tem um ovo, glória a Deus. O dia que tiver um frango assado, glória a Deus também. O que tiver, Deus tem suprido, Deus tem cuidado de você. Deus já mostrou para nós que ele não perdeu o controle dessa situação. Então, o que você vai fazer com contentamento? Você vai pegar e lembrar que contentamento é bom humor também, é felicidade, é satisfação. E uma notícia para as mulheres, é jovialidade, não precisa ficar gastando com botox, não. Olha, não adianta. Tem mulheres que são lindas, homens também. Você olha e você fala, que pessoa linda. Mas se for ver um cirurgião plástico, vai falar, não é bem lindo assim, não. Mas tem tanto contentamento que você tem vontade de ficar perto da pessoa. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, lança fora a amargura, porque você pode encher o seu coração de contentamento. Eu moro num apartamento, ele não é grande. Mas eu descobri na pandemia uma quadra aqui embaixo que eu nunca nem tinha olhado para ela direito. Várias vezes, no auge da pandemia, eu só caminhava lá. Às vezes, agora eu dou uma caminhada fora, mas direto eu caminho lá. É uma quadra pequena, mas eu dou volta lá. De vez em quando o seu Lucas fica olhando, fica me zoando, e eu estou lá, igual ratinho, no cercado. E caminho, é o que eu descobri. Tem gente, eu conheço uma pessoa que caminha na garagem. É o que ela tem. E isso é contentamento. Isso é contentamento. Olha que lindo esse versículo de Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Gente, olha que coisa linda de você ler todo dia. Ele não vai te deixar, não vai te deixar. E aí, antes do Maurício colocar um slide para mim, eu quero contar uma historinha, estou indo, terminando, Ângelo, do pastor Jeremias também, lá da oitava. O pastor Jeremias contou um caos que eu achei maravilhoso. Numa certa tribo indígena, tinha um ritual de passagem. Quando os jovens eram jovens, para virarem jovens fortes e guerreiros, eles tinham que passar por um ritual. O ritual era o rapaz ir para o mato, lá para a mata, e ficar lá a noite inteira. Se ele não tivesse medo, saísse correndo, se ele desse conta, no dia seguinte ele ia chegar na aldeia, ia ser celebrado para virar também, por exemplo, um guerreiro. Então o pai pegava esse jovem e levava lá para a mata. Agora, a coisa mais maravilhosa da história é que a noite escura, aqueles barulhos terríveis, e os jovens, lógico, que ficavam assustados, né, gente? Porque ninguém é tão corajoso assim. Quando o dia clareava, o jovem, primeiras horas, assim, quando deu uma clareada que o jovem podia enxergar, o pai estava lá pertinho,
com arco apontado, porque se aparecesse qualquer bicho, o pai tirava o filho daquela situação. Esse é o Deus que você serve. O pai está lá. O pai está na pandemia. Vai ficar agarradinho com você lá. Se aparecer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa para te salvar. Oi, Dinaia, mas se eu morrer, você tem a promessa da vida eterna. Tem a promessa da vida eterna. Não se esqueça disso. O pai está lá, agarradinho com você. E você vai enxergar. E para finalizar, finalmente, eu pedi para o Maurício colocar um slide. Por favor. Pastor Ronaldo Lidório, eu tenho uma extrema admiração por ele. E ele trouxe essa palavra, está num livro, eu gosto muito. Ele fala sobre a gente lidar com o sofrimento. Então, gente, isso é super legal agora que nós estamos em pandemia. Quero te pegar o livro. Esse livro aqui, ó, Novas Fronteiras. É pequenininho, muito lindo esse livro. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O sofrimento continua presente entre o povo de Deus hoje. Quando a violência cai sobre a família, o irmão tem sua vida ceifada pelo trágico acidente automobilístico. A enfermidade teme não abandonar o corpo, o desemprego e as dívidas faz o sono embora na madrugada. A depressão se abate profundamente e profusamente sobre a alma e a sua fé é provada no fogo. Entendemos que o sofrimento é possível, mas a fidelidade constante de Deus mostra-nos que, mesmo no mais terrível sofrimento, Deus continua sendo Deus e nunca se ausenta. Mesmo quando ele se silencia, em momentos que esperávamos um poderoso e miraculoso grito, ele continua pai de seus filhos e senhor de nosso destino. Quando o Senhor se cala, é preciso olhar além da vida em total dependência filial e saber que Deus é maior que os homens, inclusive a pandemia. Cantamos o hino em Gana que diz assim: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier, choraremos. No sofrimento a Deus. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na pandemia sem Deus. Muito obrigada. Devolvo a palavra para o Ângelo.